Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O Brasil está na Bíblia? Por incrível que pareça, a resposta é sim. O Brasil está na Bíblia. E nesse vídeo nós vamos ver juntos uma história fascinante, maravilhosa. Principalmente se você ama este país, a nossa pátria amada. E para isso, antes de chegarmos no episódio bíblico, eu tenho que falar da história. Não a história comum, convencional, aquela que a gente aprende na escola. Qual é mesmo? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não é essa história, não. Aliás, se você conversar com os professores de escola, de história, de geografia, se você apertar um pouquinho mais, eles já vão te dar boas informações. Vão falar que não foi bem assim, Cabral não errou o caminho das Índias. Eles vão falar da questão política e, por fim, tem muita história ali. Normalmente a gente não aprende na escola, mas tem bons livros para isso. Só que, além disso, existe algo ainda muito mais profundo. E tem evidências, séculos, até milênios antes de Cabral. Então é isso que nós vamos falar para a gente chegar no texto bíblico. Então acompanhe esse vídeo, tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Nós não sabemos ao certo quando o Brasil foi povoado. Na história a gente aprende que os portugueses chegaram aqui e tinham os nativos, os índios. E tinha dentre muitos idiomas que eles falavam o tal do Tupi-Guarani. É interessante que esse Tupi-Guarani ele é muito parecido com os idiomas semíticos, os idiomas dos cananeus. Mas assim, nós temos uma evidência de que o povo fenício veio aqui para o Brasil. Maranhão, Amazonas, e já eu vou falar um pouco sobre essa evidência. Temos também uma suposta lenda da Pedra da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Mas quem eram os fenícios? Esse povo era vizinho de Israel, próximo ao norte de Israel. Hoje são os libaneses. Os fenícios, eles eram famosos pela habilidade que eles tinham com aquela árvore, o cedro do Líbano. Eles tinham a habilidade com a madeira. Eles eram famosos também por seus navios. Eles eram bons nesse assunto. Então vamos ver a evidência que nós temos desse povo aqui no Brasil. Vamos ver como é que foi. Vamos para a história. Vamos falar de evidências aqui. Então, no dia 13 de setembro de 1872, o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, conhecido como IHGB, foi notificado de inscrições gravadas em uma pedra. Essa pedra estava às margens do rio Paraíba. Só que na época acharam que isso daí era duvidoso. Foi feita uma primeira tradução, mas por fim ficou por isso mesmo. Não, isso aqui foi arranjado, alguma coisa assim. O que aconteceu? Quase um século depois, então em 1960, nos Estados Unidos, o professor Cyrus H. Gordon, ele era da Universidade de Boston, então ele confirmou que eram inscrições fenícias. Ele disse que eram genuínas. Então essa reportagem eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Depois você clica e faça pesquisas. Não fique só no que eu estou falando, mas pesquise bastante, porque você vai descobrir muitas outras evidências. Eu estou falando apenas de uma evidência. Então eu vou ler o
aqui que foi a tradução em português. Olha que interessante. Vou colocar aí na tela, você acompanha também. Somos filhos de Canaã, de Sidom, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas. Claro, eles eram politeístas, né? Exaltados no ano 19 de Hirão, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, e viajamos com 10 navios. Permanecemos no mar juntos por 2 anos, em volta da terra, pertencente a Ram. Mas fomos separados por uma tempestade. Nos afastamos de nossos companheiros e assim aportamos aqui, 12 homens e 3 mulheres, numa nova praia que eu, o almirante, controlo. Mas, auspiciosamente, passam os exaltados deuses e deusas intercederem em nosso favor. Então tá aí a tradução. Aqui fala algumas coisas importantes. Sim, eles tinham um propósito, um objetivo. Eles saíram do Mar Vermelho, eles estavam em outra direção, veio uma tempestade, acabaram chegando então nesta terra, no Brasil. Olha que interessante. Isso bem antes, séculos antes de Cabral. Não vou falar séculos, mas milênio até mesmo. Mas é interessante que eles chegaram no Brasil, então, no ano 19, 19º ano do rei Hirão. E o rei Hirão, então, está na Bíblia. Nós vamos chegar nessa parte bíblica aqui. Agora, então, nós vamos na Bíblia. Eu gostaria de ler vários versículos aqui para você. Esse texto até me emociona muito, mas eu vou ser prático aqui. Então, nós estamos em 1 Reis, no capítulo 5. Esse texto também está em 2 Crônicas, no capítulo 2, né? Você pode ler do versículo 1 até o versículo 16. Então, vamos pegar algumas coisas aqui. Diz nesse texto que o rei Hirão, esse mesmo que nós vimos aqui pela história, ele era amigo de Davi. Então, Davi morre, chega o tempo dele, e aí Salomão assume o reinado. O que Hirão fez? Vamos continuar a mesma amizade. Salomão também, vamos continuar essa amizade. Então chega o tempo que Salomão vai edificar a casa do Senhor, ou seja, o templo, o Beit Mikdash para os judeus, a casa do Senhor. Que coisa maravilhosa. Então ele vai conversar com Hirão e ele pede para Hirão: olha, Hirão, eu quero especialistas. Isso está lá em 2 Crônicas 2. Eu quero um homem especialista aí com a madeira. Eu quero que você me ajude. Vamos cortar a madeira, vamos me ajudar, porque eu vou edificar uma casa ao Senhor, ao meu Deus. Isso que é muito interessante. O que Hirão diz? Está lá no versículo 10, né, do capítulo 5 de 1 Reis. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Dipirona, é tudo igual? Especialistas testaram como diferentes dipironas 1 grama dissolvem no organismo e comprovaram a superioridade de Novalgina, com exclusiva tecnologia DeepFast, que garante dissolução mais rápida que as outras. Nada é mais rápido que Novalgina. E por sua vez Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão,
como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Então os dois fazem uma aliança, e de fato o acordo era, o Hirão iria fornecer então a madeira, fornecer vários materiais, que está lá em 2 Crônicas, para a edificação então do templo. E qual que seria o retorno? Salomão iria sustentá-los também, iria trazer prosperidade. Essa aliança é uma aliança que eu vejo que está acontecendo agora com o Brasil. No final do vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor. Vamos lá para o capítulo 10 agora. Capítulo 10, versículos 11 e 12. Preste bastante atenção no que nós vamos ler aqui, para a gente entender onde entra o Brasil. Versículo 11. Também as naus de Hirão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Então nós vemos aqui que Hirão, ele exportou madeira e pedras preciosas de Ofir. Aonde que fica Ofir? Se você estudar a história da igreja imperial, teve um homem chamado Jerônimo, ele determinou que Ofir era as Índias, ou a Índia. A história se repetindo, né? De novo, o caminho das Índias. Ele determinou que era lá, porque a Índia sim tinha especiarias, também especiarias finas. Mas Ofir nada mais é do que a nossa pátria amada, o Brasil. Isto é, olha que coisa gloriosa. Hirão, depois que aqueles homens então descobriram o Brasil, então o que Hirão fez? Ele exportou a madeira e as pedras preciosas do Brasil e entregou para Salomão. E Salomão então ele edificou o templo, a casa do Senhor, fez instrumentos musicais como a harpa, o alaúde para os cantores. Olha que coisa interessante. E terminando aqui, o versículo 12 diz: tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Que coisa interessante, né? Nós aprendemos que o Brasil ele tem esse nome por causa do pau-brasil. Essa é uma outra história para um outro vídeo. Eu vou falar sobre isso também, o porquê do nome Brasil. Mas nunca se teve madeira como foi nesse período. Por quê? Porque era de uma terra diferente, era o Brasil. As riquezas naturais aqui serviram como novidade para o Oriente. E para concluir então esse vídeo, eu vejo uma bênção, assim como nós vimos que havia aliança entre Hirão e Salomão, hoje eu estou vendo, gostando você ou não quero entrar muito no lado político, mas é necessário. Nesses dias aqui, eu estou falando em janeiro de 2019, então no final do ano passado, já para o começo desse ano, nós estamos vendo uma aliança novamente entre Brasil e Israel. Pelo menos até hoje, entre Bolsonaro e Benjamin Netanyahu. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, eu espero que o Netanyahu consiga ainda permanecer à frente do governo de Israel. Mas é uma aliança entre Brasil e Israel. No passado, Salomão
ele queria pedras preciosas, ele queria madeira para edificar o templo. E em troca ele sustentou, ele trouxe prosperidade aos fenícios, ao reino de Hirão. E hoje também o que Israel quer de nós é que nós possamos reconhecer Jerusalém como sua capital. Fazendo isso, eles reconstruirão o templo. E esse templo, se você tem assistido os meus vídeos, esse templo não é para o anticristo. Embora o anticristo, por um tempo, na verdade, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, ele vai realmente dominar. Mas esse templo é para o Senhor, não é para o anticristo, e sim para Cristo. Logo em outros vídeos vou continuar explicando isso. E em troca daquilo que Israel quer, o que ele pode oferecer para nós? Prosperidade. Prosperidade para o Nordeste. Aprender a tirar o sal da água e fazer irrigações também, uma coisa muito acima do que a gente tem feito para o nosso Nordeste. Além de outras coisas, tecnologia, segurança, Israel pode prosperar a nossa nação. Oremos pelo nosso Brasil, amemos a nossa pátria, vamos amar a nossa pátria, porque Deus abençoou esse país aqui com riquezas naturais e dessas riquezas foi edificada a casa do Senhor. E eu tenho certeza que isso pode se repetir de novo. Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.